Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores das redes sem fio, aquelas que garantem a nossa conexão em todo lugar, desde o Wi-Fi do escritório até as redes super complexas de um aeroporto. Entender isso é fundamental para qualquer profissional da área. E olha, toda essa nossa análise de hoje é baseada em uma aula super completa do professor Paulo Granato, pensada justamente para capacitar quem está se tornando profissional de redes. O nosso objetivo aqui é pegar esses conceitos técnicos e transformar em algo prático e claro para todo mundo. É só parar para pensar, né? A gente está o tempo todo cercado por dispositivos e todos eles pedem uma conexão boa e estável. Mas como é que ambientes enormes e cheios de gente, como um escritório gigante, um aeroporto ou um campus universitário, conseguem gerenciar tudo isso sem virar um caos digital? Para a gente entender como essa mágica acontece, nosso roteiro vai passar por alguns pontos-chave. Primeiro, qual é o grande desafio da conectividade? Depois, a gente vai conhecer o cérebro por trás da rede, entender como isso afeta a experiência de quem usa, como identificar tudo isso na prática e, claro, dar uma espiada no que o futuro nos reserva. Bom, para começar a resolver esse quebra-cabeça da conectividade, a gente precisa olhar para a peça mais importante, o bloco de construção de qualquer rede sem fio. Essa peça é o ponto de acesso, ou como a gente costuma chamar, o AP. De forma bem simples, o AP é a ponte que conecta o nosso mundo sem fio, dos celulares e notebooks, com o mundo com fio, da internet que chega pelo cabo, ele que transmite o sinal Wi-Fi. Só que não existe um tipo só de AP. A grande diferença e o pulo do gato está em onde fica o cérebro de cada um. Isso muda completamente a capacidade da rede de crescer e se adaptar. Então, vamos lá. Imagina só um campus de universidade com centenas de APs espalhados. Já pensou ter que configurar cada um deles um por um? Seria uma loucura, né? Pois é exatamente para resolver esse problema que existe a controladora. A controladora é, de fato, o cérebro da operação. É ela que centraliza todas as configurações, as políticas de segurança, as atualizações. Ela basicamente põe ordem numa rede que, sem ela, seria um verdadeiro caos. E essa estrutura de hierarquia é o grande segredo para a rede conseguir crescer. Pensa assim, a controladora é o maestro, os APs são os músicos da orquestra, e os dispositivos são a plateia, que aproveita uma conexão estável e consistente, não importa onde esteja. E esse controle centralizado permite 4 coisas que são, assim, fundamentais. Primeiro, configurar todos os APs de uma vez só. Segundo, otimizar o desempenho ajustando canais e potências para evitar interferência. Terceiro, aplicar regras de segurança iguais para todo mundo. E por último, e talvez o mais importante, garantir o chamado roaming transparente. Beleza? Mas e na prática? Para quem está usando a rede, o que tudo isso significa? Vamos ver como essa estrutura toda se traduz em uma experiência de uso sem interrupções. Se conectar a uma rede Wi-Fi é tipo uma dança bem coreografada, com 4 passos essenciais. Primeiro, o dispositivo descobre a rede. Depois, ele pede para se associar. Em seguida, vem a autenticação, para verificar quem é quem. E, por fim, ele recebe um endereço IP e ganha acesso à rede. E olha que interessante este fluxo, que mostra como a segurança funciona em uma empresa. O AP, aqui, funciona como um porteiro. Ele não toma a decisão sozinho. Ele recebe o pedido de conexão e encaminha para a controladora e para um servidor chamado Rádios, que é tipo um banco de dados central que vai dizer se aquela pessoa pode ou não entrar na rede. Então, o ponto crucial é que toda essa arquitetura permite um roaming transparente. Na prática, isso quer dizer que uma pessoa pode andar por um prédio inteiro numa chamada de vídeo, sem que a imagem congele ou a chamada caia. É uma transição tão rápida que a gente nem percebe. Ok, a teoria é muito legal, mas como é que a gente enxerga tudo isso funcionando no mundo real? Como dá para identificar e analisar esses componentes? É mais fácil do que parece. Com aplicativos simples de análise de Wi-Fi, desses que se baixam no celular, a gente consegue literalmente ver o sinal no ar. Ele mostra todas as redes por perto, o nome delas, o endereço único de cada AP, a força do sinal. Tudo isso ajuda a diagnosticar problemas de cobertura, por exemplo. E do outro lado da moeda, essa é a visão de quem gerencia a rede. É um verdadeiro centro de comando, um painel que mostra em tempo real o status de todos os APs, quantos clientes estão conectados e como está a saúde geral da rede. E claro, a tecnologia não para, né? O mundo das redes sem fio está sempre evoluindo. O que vem por aí promete revolucionar ainda mais essa conexão, com redes cada vez mais rápidas e inteligentes. A evolução do Wi-Fi 6E para o Wi-Fi 7 é, sem exagero, como sair de uma rodovia e entrar num sistema de teletransporte.
O Wi-Fi 6E abriu uma nova faixa, a de 6 GHz, que é como uma pista expressa, sem congestionamento. Agora o Wi-Fi 7 vai além. Ele permite que um dispositivo use várias faixas ao mesmo tempo. Isso resulta em velocidades absurdas e uma latência quase zero, algo essencial para a realidade virtual e aumentada. E por que toda essa pressa para evoluir? Bom, um dos motivos é este aqui. A previsão é que, até 2030, a gente tenha quase 29 bilhões de dispositivos de internet das coisas conectados no mundo. Cada sensor, cada lâmpada, cada aparelho inteligente vai disputar um espacinho na rede. Ao mesmo tempo, enquanto o Wi-Fi evolui dentro dos prédios, do lado de fora as redes celulares também dão um salto gigantesco. O 5G já está aí, oferecendo velocidades que podem ser até 20 vezes maiores que as do 4G. É um outro nível de conectividade. Só que mesmo com todo o poder do 5G, o Wi-Fi continua sendo o nosso porto seguro. A estimativa é que até 2026, 75% de todo o tráfego de dados móveis seja, na verdade, descarregado para redes Wi-Fi. Ou seja, quando a gente está em casa ou no escritório, o celular espertamente vai priorizar o Wi-Fi para aliviar a rede celular. Então, para a gente amarrar tudo que vimos aqui, entender o papel dos APs como pontes, das controladoras como o cérebro da rede e dos protocolos que garantem segurança e fluidez, é simplesmente a chave para a gente conseguir projetar e gerenciar as redes sem fio robustas que o nosso mundo hoje tanto depende. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Com o Wi-Fi 7 super potente dentro dos ambientes e o 5G ultra rápido do lado de fora e com os nossos aparelhos transitando entre os dois sem a gente nem perceber, será que essa distinção entre rede local e rede celular ainda vai fazer algum sentido? O futuro parece ser uma experiência de conexão única, total e onipresente.